Easy FPS Engine, acho que esse é o nome, né? Mas só para dar um contexto para quem talvez não conheça, né? É uma engine de fazer FPS, mas nesse estilo aqui, o Doom, que é conhecido por rodar em quase todo tipo de hardware, tá? A diferença de Doom para um jogo 3D de verdade é que eles usam, né, um jeito mais primitivo, logicamente porque foi o primeiro, mas um jeito mais primitivo de simular esse tridimensional. Mas ao ver a engine, vocês vão entender melhor a ideia, tá? E a engine é muito legal porque ela basicamente é um editor desse jogo. Eu lembro quando eu era pivete, eu brincava com isso no meu 386. Então você vai começar, né? Passo 1. Você vai procurar no Google lá, Easy FPS Engine. E você vai descobrir que o nome é Easy FPS Editor. Né? Não é Engine, é Editor. Easy FPS Editor CE, né? Community Edition. Tem uns jogos muito legais, né? Eu não vou mostrar os jogos em si para não perder muito tempo, mas pô, vale muito a pena você baixar esses exemplos, procurar sobre eles, que você vai ver o potencial de coisas que dá para fazer mesmo com uma coisa tão simples. E aí você vai ver, né, um manual, que é um arquivo web, uma página web, e o editor em si. Eu vou abrir o editor. Para começar, a gente vai ter que importar sprites para ela. Mas a gente precisa daquelas texturas quadradas assim que se replicam várias vezes, né? Que tem aquele tile. Você pode procurar na internet isso. Eu poderia usar alguma coisa já pronta, mas já para aproveitar a deixa, o Clip, infelizmente para isso não é tão simples, né? Mas no Krita é facinho. Então baixa o Krita aí, se você quiser fazer as suas texturas na mão. Então eu criei o arquivo aqui no Krita, né? Assim que você criar o arquivo, você vai fazer o seguinte, você vem aqui em View, Wrap Around Mode, né, que é Shift W. Então, eu vou começar aqui, ó, vou desligar o Shift W, por exemplo, e vou fazer o seguinte, eu tava com a simetria ligada, né? Então eu vou fazer, sei lá, um tile genérico, como é um jogo inspirado em Doom, acho que a coisa mais genérica que a gente pode fazer é um tile de parede. Então, ó, Shift W para você ver como vai ser as texturas, e aí você consegue fazer aquelas texturas que vão se repetir, e isso vai ser importante lá dentro da engine. Então imagina que essa é a textura da parede. Vamos salvar isso aqui, vai ser a textura número 1, e vou salvar como PNG. Então essa aqui seria a textura número 2, e mais uma, sei lá. Então eu peguei aquela textura número 1 e fiz só umas mudanças, né? Deixei ela mais cinza e tal, coloquei uns speculars aqui, só para ficar diferente. Então de volta aqui ao Easy FPS Editor, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer, logicamente, é criar um projeto que já está, né, tá aqui na cara do gol, Create New Project, vamos chamar de FPS mesmo. Então eu vou em Import Resources, Import Textures. Você vê que aqui em cima tem Walls e Floors, né, não sei falar isso, mas é parede e chão, onde você vai trazer as texturas para usar na parede e usar nos chões. Então eu vou colocar as mesmas texturas de um lado no outro também, mas a ideia é você separar, para não misturar, né? Bem, então eu já tenho os tiles, né? Esse é o primeiro campo aqui na minha esquerda, eu estou mostrando, né? Tem essas barras aqui, né? Esses menus, né? Essas abas, que a gente vai fuçar direto nisso, e a gente mexeu em tiles. Uma coisa, não tem Ctrl Z, tá? É bem rústico mesmo. Então o negócio é um processo meio, né, melindroso de fazer mapa aqui, bem old school. Né? Vou aqui em Maps e vou criar, né, um map. Eu já estou no modo de criação, né, de mapa. Você está vendo um grid aqui e tal, nível de zoom, tem uns botões aqui em cima. O que você vai ter que começar a fazer agora, né, é desenhar esse mapa. Mas você desenha isso de uma forma plana. Eu vou começar já pegando aqui, ó, selecionando um floor, né, um chão, um piso. Você vai ver que a textura muda, tá vendo? Que eu tô com essa textura aqui do piso, né? Mudou o ícone aqui. Saca? E eu já vou começar a fazer... na verdade não, desculpa, o chão, eu falei que vai ser esse cinza, né? Então eu vou começar a desenhar, né? Como eu mais ou menos já sei, eu sei que 2 quadradinhos desse fica muito pequeno, o corredor, né? Eu vou fazer com 3, tá? Mas só para vocês verem a transição do que eu tô fazendo no plano pro, entre aspas, 3D. Então eu vou fazer um suposto corredor aqui, tá? Sem medir muito. Só que para eu começar a jogar, eu preciso de um player. Então eu vou aqui em Objects, na aba Objects, e vou pegar esse objeto aqui, que é um player, e colocar ele
no meio aqui, ó. Eu coloquei 3 para dar esse lance de ficar, né, simétrico, tá? Fez isso, cara, mamão com açúcar. Você pode dar aqui um build, né, ó. Aqui, ó, um test game. Esse botãozinho aqui, na parte de cima da aba, né, da janela. E ele já vai abrir, ó. New game, né? Beleza, ó. Então já tá pré-configurado. Colisão não, né? Claro que colisão precisa de coisas para colidir, mas a colisão com o chão já tá pré-configurado, já tem pulo, já vai ter a arma, né? Se você depois colocar os sprites e tal. Mas isso aqui, meu, eu nunca vi um programa tão fácil para fazer só isso, cara. Então, ó, eu vou dar um ESC para sair e vou dar um exit game para sair do jogo. Então vocês viram que criar o solo é muito fácil. Basta você colocar a textura do solo, né? Você vem lá em Tiles, que é o conceito, né, de texturas, seleciona o tipo de solo que você quer e vai desenhando no mapa, né? As paredes, eu vou escolher uma parede agora, essa laranja, né? E vou colocar em volta aqui, como se fosse, né, o desenhar o solo. Você vê que o cursor vai mudar para vermelho, quer dizer que eu estou adicionando paredes, tá? Não tem Ctrl Z, como eu falei, mas se você quiser apagar, você apaga com o botão direito do mouse. Você desenha com o botão esquerdo e apaga com o botão direito. Então eu vou fechar esse corredor aqui, ó, né, com paredes. E vou dar um play. Mais uma vez, né, um teste ali. E aí o que aconteceu? Já tem parede com colisão, cara. Aí vale, né? Se você quiser ir além, fazer um game, aí você vai começar, né, a medir, para ver quantos quadradinhos lá no editor equivale, né, ao espaço aqui dentro, para aparecer uma sala grande, pequena, um corredor, né, apertado ou não. Então beleza. Então eu já acho que o básico do básico ali já deu para pegar como é que faz um corredor com paredes. O que eu posso fazer? Vamos fazer mais uma sala, né? Eu vou apagar essas paredes, né? Vou fazer um buraco aqui. Vou fazer umas salas laterais, né? E vou fazer uma sala lá no final do corredor. Volto para o chão, né? Vou colocar mais chão aqui. Vou fazer um chão quadrado aqui, talvez. Então tá vendo que eu fiz os solos e as paredes em volta, né? As paredes sempre tem esse tile meio vermelho do lado. Salva direto, porque como eu falei, é open source, é cheio de bug, não é atualizado, né? Então salva direto ali, porque isso aqui deve travar pra caramba, tá? Deixa eu testar, porque pô, eu sou super curioso pra ver como vai ficar. E é muito rápido, né? A compilação. Então beleza, ó, né? A performance não tá tão legal porque eu tô gravando a tela, tá? Mas tá vendo, ó, fez ali já um cenário. O que vocês estão notando, né, se vocês verem aqui eu não consigo apontar com a caneta, né, claro. Eu tô usando a caneta para controlar, não dá certo. Mas vocês estão vendo que tem um buraco ali, né, a parede ela não vai... Ela parece que tá muito baixa, né, eu não sei se dá para notar. O certo seria ela aumentar um pouquinho mais, pelo menos um pique desse mais de parede para cima, né. Então o que acontece, ó. Se você notar aqui na parte superior esquerda, eu tô no floor 1, né? No piso 1. Se você quiser criar mais, deixar essa parede mais alta, você tem que colocar isso num floor 2, né? Num floor 2. Só que você vai fazer o quê? Você não vai colocar o piso, né? O piso que teria aqui, você não vai colocar. A não ser que você queira, né, um teto, tá? Então aqui em cima, na minha parte superior esquerda, eu vou mudar para floor 2. Você vê que vai ficar um pouco mais esbranquiçado a tela. E eu vou incluir o quê? Só as paredes do lado, né? Eu vou meio que redesenhar em cima do que já tem ali, porque eu só quero aumentar as paredes. Aí você vê que a parede já ficou mais alta, né? Vamos colocar um teto? Então o teto eu teria que criar talvez no floor 3 ou 4. Então eu vou colocar mais um nível de parede, né? Eu tô no floor 2, vou pro floor 3 e vou repetir. Não sei se dá para copiar de um lugar para outro. Talvez dê. E nesse sim eu coloco o chão de pedra. Agora sim, agora parece, né? Parece mais um ambiente 3D que a gente está acostumado a ver nesses jogos. Game settings, né? Game info. Meu, tem um monte de coisa aqui. Depois você vai... Né, tem a documentação ali junto com o zip. Mas, meu, só de passar o olho e ver aqui as coisas, dá para sacar tudo, né? A velocidade do player, radius dele, o quanto ele vai para um lado ou outro. Eu vou aqui, ó, né? Você vê que em Import Resources eu importei texturas, né? Mas tem Import Player Resources também, onde tem Step Sound, Land Sound,
tem tipo sons, né? Que não é isso que eu quero. Eu falei errado, não é isso que eu quero. O que eu quero tá em Weapon Set. É porque não tem um player, né? É jogo de primeira pessoa, FPS, né? Então aqui dentro de Weapon Settings, você vai ver que eu tenho esses slots de 1 a 8, que são os tipos de arma, né? Você pode ter você pode ter até 8 armas diferentes. Você tem um idle, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 frames, né, de animação para fazer um ataque, tipo a arma atirando e dando recoil, talvez, né? Indo para frente, para trás e tal. Você tem o tiro em si e você tem o Projectile Death. Eu acho que isso é quando o tiro some da tela, tá? E tem o HUD, o ícone da arma no HUD. E vamos fazer agora em tempo real mesmo, pra gente ver. Um Revolve. Imagine que isso é um cara segurando uma arma, né? Um dummyzinho ali. Vamos finalizar. Fecha o olho e imagina que tem algo muito louco na tela. Vamos salvar esse arquivo com essa proporção mesmo. Volto aqui, então, né, mais uma vez. Né? Onde que eu fui? Eu fui lá em Import Resources, Object Settings, Weapon Settings, né? Selecionei a arma 1, vou chamar de arma 1, câmera, né? Tá aparecendo uma câmera, vamos chamar de câmera então. E vou importar o sprite dela. E só para ver como vai ficar, né? Eu vou aceitar aqui e vou dar um play, vou dar um teste, né? Só para ver se já vai aparecer, né? Eu acho que não vai aparecer porque eu acho que eu preciso pegar a arma. Tem um lugar aqui que você já configura para começar com essa arma. Vamos encontrar onde é essa opção? Aqui, ó, Starting Weapon, né? Ó, câmera. Aí eu não vou precisar pegar ela. Então tá vendo que, né? Apareceu a arma. Na hora que eu apertei para dar o tiro, a arma sumiu. Por quê? Porque não tem a animação, né? Só para pegar a ideia, né? Acho que eu teria que desenhar o tiro, né? A explosão, né? Saindo do cano ali. Mas vamos ver só o que vai acontecer. Então, de novo. Object Settings, Weapon Settings, arma chamada câmera. Eu vou reimportar o sprite de idle, que eu dei um smooth ali, né? E o ataque, vamos lá. Shot 1, shot 2... 3, opa, 1, 2, 3, 4, acho que são 1, 2, 3, 4, esse aqui é 4, 5, não, são só 6, então tô andando, aperto o botão de tiro, uau, é o movimento mais lento possível, né? Isso deve ter uma configuração, logicamente, vamos ver onde fica, onde que eu controlo a velocidade da animação. Deixa eu lembrar. A velocidade do player, né, do tiro, tá aqui em Object Settings, Weapon Settings. Câmera, né, ó, Fire Rate, né, o quanto de tiro você pode dar. Então, tá, por padrão é 1, né? Eu vou colocar 10. Vamos ver como é que fica. Eu acho que o revólver precisa daquele socão pra trás, assim, pra dar a ideia que o tiro é forte. Não é assim que funciona um revólver, mas a ideia é essa. Tem um macete, né, que você poderia... Eu não vou mostrar isso agora. Mas é o seguinte. O que faltou, né, foi aquele... como é que fala? O tiro, né, o brilho do tiro, sei lá, explosão. Import, Object Settings, Weapon Settings, câmera, Import Sprites, ataque... ataque 1, 2... Né? Tá muito rápido, né? Agora tá um pouco rápido demais. Weapon Settings, câmera. Vamos colocar 30. Mas game design é isso, né, cara? Se você não tá programando, você tá customizando. Piu, 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 piu! Dá pra fazer o som, né? Vamos fazer um som? Você vai abrir aqui um programa chamado Audacity. Piu! Né? Eu vou só pegar esse pedacinho aqui, ó, né? Dar um Ctrl X, apagar essa trilha, dar um Ctrl V, File, Export. Qual que é o formato? Wave. Ok. Importei? Parece que sim, né? Parece que sim. A pergunta é, será que tá dando certo ou não? E então se eu rodar aqui, vocês vão ver que o som já tá funcionando. Eu vou aumentar pra vocês aí, mas tá bem baixinho, né?
Vou dar um grauzinho aqui só para mostrar essa engenharia de som aqui. Fechou? Categoria Objects, a gente usou só o player, que fala ali onde o player começa, mas você tem chaves, né? Basicamente é o Doom, né? Que o loop de gameplay basicamente é encontrar a chave vermelha para a porta vermelha, azul para a porta azul, etc e tal. Você tem luzes, você tem os healths, né? A armadura, que seria tipo um buff ali de armadura, né? Para evitar o dano diretamente. E triggers, que mexe com programação, que tem até uma programação dentro da engine, né? O que eu vou fazer é a porta. Você vê que, então aqui eu tenho o door, né? Que eu vou colocar aqui, me certificar que eu estou no floor 1, né? No piso 1. E vou colocar uma porta aqui. Tá vendo que ela funcionou, né? Só que funcionou na posição errada. Eu vou fazer o seguinte. Quando você coloca door aqui no lado direito, você tem dois tipos. Você tem side, up e hinged. Hinged, né? Hinged é aquela porta clássica do Doom. Que abre... Do Doom não, né? Do Resident Evil, né? Que abre pro lado. O que eu vou fazer é só modificar talvez as paredes, né? Porque, pô, a porta precisa de um esqueminha certo aqui para funcionar. Então eu vou colocar tipo uma paredinha extra, né? Então vai ter uma porta aqui desse lado e desse lado. E aí ali eu preciso colocar mais uma parede aqui, né? E preciso colocar no nível 2 também, porque senão vai ficar meio esquisito, né? Vamos ver como vai ficar. Eu preciso depois tampar, né? Fazer aquele negocinho, mas tá vendo? A porta já entra. Essa porta não precisa de chave, né? Essa é aquela porta do Wolfenstein. Talvez, né? Só que precisa fazer aquele, tipo, um tetinho pra porta, né? Aí aqui é um pouco mais complicado de lembrar como é que faz, mas eu tenho que fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, no nível 2, colocar uma parede, né? Aqui, é isso? Deixa eu ver. Exatamente isso. Nível 2, você coloca essa... Deve ter um nome para essa parte aqui em cima, né? E as portas fechadas? Vamos ver como é que faz? Default Modifiers, eu tenho Locked Doors, né? Que tem as 3 cores. Vamos trocar então as portas normais por portas coloridas. Então essa da esquerda vai ser uma porta vermelha e da direita vai ser uma porta verde, né? Só que aí eu vou fazer o seguinte, só para facilitar também o gameplay do negócio, a chave da porta vermelha eu pego aqui no caminho, mas a chave da porta verde eu pego aqui dentro da sala vermelha, no cantinho ali. Pum, pegou a chave, né? Aí eu não consigo abrir aqui porque eu não tenho a chave. Como não tem o ícone da chave, talvez o gráfico, ele não apareceu, né? Mas aqui eu consigo pegar, abrir essa chave. Vim aqui, peguei. Não sei se está saindo um som. Acho que não tem configurado som, né? Aí já tem um gameplay. Já tem uma jogabilidade acontecendo. Vamos ver os inimigos, né? Que é legal também. Eu vou agora em Entity Settings, Enemy Settings, né? Eu vou criar um inimigo novo aqui, colocar o nome Malvado 1, né? Coloca o nome e aperta essa setinha de checkmark de positivo aqui, né? E import sprites novamente e como as armas, né? É um idle, 1, 2, 3, 4 sprites para ele se mexendo, 2 sprites para atacando, 2 sprites para tomando dano, né? Sentindo dor ali, o tirinho dele, o tiro quando ele recebe, né? Desculpa, o sangue quando ele recebe um tiro e o tiro que ele solta, 3 sprites para morte e 1 sprite pro resto dele jogado no chão. Vamos fazer um cocademo, dado demo. Vamos lá. Ele é vermelho, se não me engano, né? Esse é o inimigo, né? Então esse aqui é o sprite, jogar no arquivo novo, exportar. Volto aqui na engine, né? Abriu 3 menus, tem que ficar ligado que às vezes você tem esses menus abertos e se perde. Então eu vou aqui importar o idle dele só.
né? E o Moving, que são 4 sprites, pô, eu vou roubar um pouco agora. Animation, tecnologia. Então ele vai ficar pulando pra cima e pra baixo e supostamente mexendo o olho. Aí pra ataque, vamos fazer um ataque também, né? Vamos ver o que acontece. Aí tem, né, o Pain e tal, Blood, Death e tal. Tem as propriedades que eu não vou mexer agora, né, de quanto vai ter de vida, etc e tal. Só que eu preciso colocar esse inimigo, né, onde ele vai estar, em Default Modifiers, não. Custom Modifiers, não. Entities, né. Então aqui está em Entities, eu coloco onde ele vai aparecer, nesse corredor aqui, e vai ter 2 escondidos na sala verde, me esperando. Como louco. Vamos dar o play. Game Jam? O bicho tá vindo. Ai, meu Deus. Eu acho que ele não vai morrer porque a gente não configurou nada pra arma, né? Vamos configurar. Invencível o bicho, né, meu? Vamos só aumentar o tamanho dele? Vamos colocar tamanho, sei lá, 4. Não, 4 não. 3. O que não tá configurado é a arma, que deve estar em Weapon Settings, câmera, máximo Ammo 0, Damage 1. Vamos colocar Damage 50, talvez? Enemy Settings, Malvado 1, tamanho, 7 Scale, coloquei 3, vamos colocar 2. 7. Okay. Aê! Olha que graça. Por que ele não morreu? Porque não tem o sprite de morte, né? Então, quando ele tomar um tiro, pode ser até esses mesmos, né? E o Def, como eu já apaguei, vamos ver se eu tenho Ctrl Z bastante. Clássico. Efeito clássico de de morte em jogo antigo. Já importei, já ok, acerte. O Corpse é o caveira, né? Não funcionou muito porque a minha animação... Então vamos fazer o seguinte. O Corpse eu deixo transparente, porque aí não aparece. Mas eu tô repetindo várias vezes, né? Um pouco de propósito, pra vocês pegarem a dinâmica, assim, de como que é fazer um joguinho nesse negócio, né? Você vai e volta muitas vezes. Pronto. Ficou só o sangue dele. Mas eu posso tirar, né? Se meu jogo for meio de outro mundo e tal, não precisa de sangue. E também aqui tinha uma opção chamada apague depois da morte, né? Que literalmente faz o que eu tava fazendo na mão ali. Vocês viram que o cenário ele tá meio sem luz, né? Mesmo não sendo uma engine 3D de verdade, você pode até colocar um pouco de iluminação. Por exemplo, eu vou tirar o Ambient Color que estava totalmente branco e colocar mais escuro para você ver o que vai acontecer. Não sei se deu para notar, mas já ficou um pouco mais escuro, né? Sendo que está mais escuro, eu posso até deixar um pouco mais escuro ainda. Quase preto, quase. Né? Mas eu posso colocar luzes, né? Ó, tem luz do tipo 1, 2 e 3, né? Aqui é a intensidade. Fica na categoria Objects, né? Então eu vou colocar luz aqui, dá para colocar luz colorida também. Mas vamos colocar uma luz branca aqui no cenário. Só para a gente ver como é que fica o efeito da luz. Tanto que é bem fake, mas pô, já dá para criar um clima, né? E dá para colocar um clima mais legal se colorir essa luz. Só que para colorir a luz é um pouco complicado. Você vê que você tem 3 slots de cores, né? Cor 1, 2 e 3. E as cores você configura aqui na minha direita, ó, User Lights. Aí você coloca ali, cor 1, 2 e 3, né? Então a cor 1 eu quero cor de vela vermelha satânica. A cor 2, cor de veneno. E o 3, azulado. Computador. Né? Então aqui eu vou colocar a cor 1, meio avermelhada. Essa sala aqui, verde. Essa sala dos monstros eu coloco a cor 3. Cor verde ali.
nos cantos da sala. E aqui eu coloco esse 3 aqui. Não, com criatividade dá pra... Ó, ele multiplica ali, né? Com a cor que já tem. Se eu quiser, né, só por curiosidade, eu vou deixar o ambiente color totalmente preto. Literalmente, vai ficar no escuro e só o efeito da luz que eu coloquei ali, né? Aí fica mais dark ainda. Dá um medinho, hein? Ó, tá vendo? Não tinha luz aqui, pô, por isso que me deu medo. Pô, já funcionou o jogo já, cara. Já fiquei com medo da parada. Essa é a magia do videogame já funcionando. Olha que legal, o personagem parece que tá com o olho aceso. Olha que bonito, cara. Ó, aqui já fica meio Unreal, olha. Aqui. Ai, caramba, pô, já tá vendo que, meu... Já tá dando uma graça isso, hein? Olha que lindo! Caraca, velho! E lá no fundo? Ai. Olha aqui, que efeito! Ó, aqui é a sala, né? Fechou, mano? Né? Aí tem... Meu, aí, mais uma vez, né? Ó, se não tiver... É super precário, mas tem um help, velho, né? É um help precário, mas dá pra... Saca, velho? Põe aqui, ó, né? Weapons, Entities. Dá pra pegar, velho. Muita coisa, assim. Basta, saca? Não dependa só de um tutorial qualquer na internet, meu. Mas dá pra ir longe. E tem o lance da programação dele, né? Que é a programação onde que fala que o scripting, né? Não é complicado, né? É que tem que escrever, né? Tem que ser... Não é... Mas é basicamente você coloca estados, né? Quando você pega um objeto, você pode fazer uma sequência de coisas acontecerem. Aparece um inimigo, abre uma porta, toca um negócio, né? Então, é basicamente os scripts dele. E aí tem condição também. Aqui começa a ficar um pouco complicado, mas copiar e colar funciona, né? E o script você usa os triggers, né, para atingir eles. Você coloca um trigger 1 no chão e associa um script com esse trigger 1. Quando ele passa em cima acontece algo, né? O que tem que fazer aqui, né? O que daria pra gente fazer é a porta de saída. Que tá onde? Aqui, ó, exit, né? Default modifiers, exit. Eu vou colocar aqui no fundo, né? E a porta de saída, ela vai levar para a segunda fase, né? Para o mapa 2. Só que eu não tenho o mapa 2, então eu vou criar um rapidinho. Ah, eu não salvei o mapa, olha, tá vendo? Quando você muda de um mapa para outro, tem que salvar. Aqui, save map. Aí eu posso voltar para esse, exatamente. Aí agora eu posso voltar para esse, colocar um player, né? Porque precisa de um player no começo. A luz, mais uma vez, preta. A luz da cena, user lights, vermelha, já tem. Só preciso colocar ela aqui e beleza, né? Tem um lugar ali que você configura a porta de final de fase e levar para uma fase específica, né? Mas eu acho que ela vai estar configurada para... O que eu fiz de errado? Eu coloquei a porta de saída, mas ou eu não salvei, né? Eu não salvei a cena. Cara, cheio de macete, né? Mas eu também não tenho uma porta, né, meu? Eu vou fazer um tile diferente ali no chão. Eu venho aqui em tiles, vou aqui no chão, coloco esse tile colorido aqui. Assim. E aqui eu coloco a saída. É um trigger ali, a hora que... Então tem que salvar, cara. Se não salvar... Eu acho que nem salvei outro mapa também, droga. Não, salvei. Deve dar pra colocar luz no tiro, agora que eu tô vendo, né? O tiro não aparece. Oh. Olha! You are deaf. Tan, tan. Fechou, mano? Isso é o que eu sei. O resto aí você descobre e aí você passa pra nós se você descobrir alguma coisa legal. Mas com isso você viu que dá pra fazer alguma coisa já, né? Basta ter o incentivo, a vontade e a necessidade, tá? Basta querer. Fechou? Então, isso é o que eu sei. Espero que útil. Por enquanto, é isso aí.